que define a grandeza de um clube? Seriam apenas as taças de prata em uma galeria fria? Ou seria a coragem de um grito que ecoa por um século? No Rio de Janeiro de 1898, o futebol era um privilégio de poucos, um jogo de doutores, de camisas engomadas e portões fechados para o povo. Mas no coração da zona portuária, um grupo de imigrantes e trabalhadores decidiu que o destino seria outro. O que eles não sabiam é que, ao fundar o Clube de Regatas Vasco da Gama, eles não estavam apenas criando um time, eles estavam iniciando uma revolução social que mudaria o Brasil para sempre. Tudo começou no Remo, nas águas da Baía de Guanabara. Mas foi quando a bola rolou que o sistema estremeceu. Em 1923, o Vasco subiu para a primeira divisão e fez o impensável, com um time formado por negros, mulatos e operários. Os lendários Camisas Negras, o clube atropelou a aristocracia e foi campeão logo na estreia. Isso foi um choque. A elite do futebol carioca não aceitava perder para quem, segundo eles, não tinha classe. A resposta dos grandes clubes foi a criação da AMEA, uma liga que exigia que o Vasco demitisse 12 de seus principais jogadores por serem pobres e iletrados. Mas eles mexeram com o clube errado. Em 1924, o presidente José Augusto Prestes assinou a Resposta Histórica. O Vasco preferiu o exílio à traição. Ele abriu mão da liga para manter a dignidade de seus atletas. Ali, o Vasco deixou de ser apenas um clube de colônia para se tornar o time do povo brasileiro. O sistema tentou enterrar o Vasco, proibindo-o de jogar por não ter um estádio próprio. A resposta? Uma demonstração de força que a América do Sul nunca tinha visto. Sem dinheiro público, apenas com o suor e as doações da torcida e de pequenos comerciantes, o Vasco ergueu São Januário em apenas 10 meses. Em 1927, surgia o maior estádio do continente na época. Um palácio de cimento construído por mãos calejadas. São Januário não era apenas um campo, era o símbolo da independência. Era o recado definitivo. O Vasco agora tinha uma casa, e ela era maior que o preconceito de seus rivais. Nos anos 40 e 50, o mundo conheceu o Expresso da Vitória, um time avassalador que serviu de base para a seleção brasileira. Foi nessa era que brilhou Ademir Menezes, o Queixada. Com sua velocidade absurda, ele liderou o Vasco na conquista do primeiro título internacional de um clube brasileiro, o Sul-Americano de Campeões de 1948 no Chile. Ao lado de ícones como o goleiro Barbosa e Danilo Alvim, o Vasco provou que não era gigante apenas fora de campo. Ele era o dono da bola na América. Se o Vasco é uma religião, Roberto Dinamite é o seu profeta. O maior artilheiro da história do Brasileirão dedicou sua vida à Cruz de Malta. Sua imagem, após o gol de voleio na volta contra o Corinthians em 80, é a definição de catarse. E o que dizer de 1997 e 98? O ano em que o animal Edmundo jogou em um futebol que o mundo custou a acreditar, destruindo defesas e garantindo o tri brasileiro. Logo depois, no ano do centenário, veio a glória eterna. O gol de falta de Juninho Pernambucano contra o River Plate, em pleno Monumental de Núñez, ainda faz as redes balançarem na memória de cada vascaíno. O Vasco era o rei da América em seu 100º aniversário. O novo milênio trouxe a virada do século contra o Palmeiras, um 4-3 histórico liderado por Romário, mas também trouxe tempos sombrios. Crises políticas e rebaixamentos testaram a fé da torcida, mas é aí que o Vasco se diferencia. Enquanto outros clubes se amparam em momentos bons, o vascaíno se agiganta na dor. Recordes de sócios na Série B e o apoio incondicional mostraram que a chama acesa em 1924 jamais seria apagada. Chegamos a 2026 e a história teima em se repetir. Recentemente vimos tentativas de interditar São Januário sob argumentos sociais que cheiram ao elitismo de um século atrás.
mas o Vasco continua sendo a barreira contra o preconceito. A analogia é clara. Ontem, o Vasco lutava pelo direito de ter negros em campo. Hoje, luta pelo direito de sua comunidade existir e celebrar seu estádio. Ser Vasco não é para qualquer um. É para quem entende que a vitória mais importante não é o placar de domingo, mas a integridade de uma história que nunca se dobrou. Eu sou o Arquivo da Bola, e essa foi a trajetória do Gigante da Colina. Se você respeita essa história, deixe seu like e comente. Quem é o maior ídolo da história do Vasco para você?